Enquanto o sangue ainda escorria de seu corpo, ela ouviu em silêncio os assassinos discutindo. Eles reclamavam porque o plano não havia funcionado e ela ainda não havia ressuscitado. Ela usou seus novos poderes para romper as cordas que prendiam suas mãos. Um de seus olhos começou a brilhar intensamente. Então avançou contra os assassinos. A luta terminou em um único golpe. O anime começa nos mostrando uma aldeia remota nas montanhas, onde uma mulher está dando à luz a gêmeos. A idosa que a ajuda pede que ela ainda não dê à luz porque o amanhecer está próximo. Outra mulher que a assiste diz que não se pode pedir algo assim, mas a anciã insiste, afirmando que precisa ser feito, mesmo sendo impossível. Afinal, essas crianças serão aquelas que comandarão os Sugais. Mais tarde, nesse mesmo dia, um homem vê os irmãos gêmeos e percebe que nasceram as crianças que representam o dia e a noite. 16 anos depois, um desses meninos, chamado Yuru, está na floresta caçando um fazão com seu arco. A flecha atinge o pescoço da ave e, quando ele se aproxima para pegá-la, vê um rastro no céu, como se fosse um rastro de condensação. Ele não dá muita importância e apenas comenta que parece um peido de dragão. Yuru monta em seu cavalo para voltar à aldeia, onde seu amigo Danji já está esperando. Danji fica feliz em vê-lo, mas também o repreende por ter ido caçar sozinho novamente sem avisar. Yuru pede desculpas, e Danji pergunta o que ele faria se algo acontecesse com ele nas montanhas, já que não poderia pedir ajuda. Yuru descarta a preocupação e lembra que, se algo acontecer, os guardiões divinos direito e esquerdo o protegerão. Os outros aldeões recebem Yuru de volta, e Yuru diz que depois voltará para ajudar no trabalho. Depois de um tempo, ele encontra as duas mulheres que ajudaram sua mãe quando ele e sua irmã nasceram. A anciã Yamaha o recebe, e a mãe de Danji repreende o filho, dizendo que deveria ajudar. Yuru pergunta pela sua irmã Asa, e a anciã diz que ela está bem, cumprindo seu dever corretamente como sempre. Ele então decide ir vê-la. Asa o recebe com um sorriso gentil, embora, por alguma razão, esteja atrás de uma cela. Yuru sorri de volta e conta que hoje caçou um fazão, embora não ache isso tão impressionante, ele queria mesmo era caçar um javali ou um cervo. Asa pergunta se os adultos da aldeia irão ao mundo exterior procurar trabalho. Yuru diz que é possível, e ela pergunta se ele também irá. Ele nega imediatamente e diz que treinou para caçar justamente para se tornar indispensável na aldeia e não precisar ir embora. Mesmo assim, Asa insiste, perguntando se ele não irá embora como seus pais fizeram. Yuru pede que ela não se preocupe e garante que nunca deixará a aldeia, pois enquanto ela estiver ali, ele ficará ao seu lado para protegê-la. Asa finalmente sorri, aliviada. Nesse momento, a mãe de Danji entra para avisar que Dera chegou. Do lado de fora, muitas pessoas se reúnem ao redor de Dera, que trouxe itens das pessoas que foram ao mundo exterior. Ele comenta que a economia lá fora está ruim e que há uma pandemia, então quer trocar algumas ervas. Uma idosa reclama de dores de cabeça, e ele lhe dá analgésicos. Ao ver Yuru, Dera pergunta se ele quer algo, mas antes que responda, joga uma bela bola para Timari, sabendo que Yuru só pediria algo para Asa. Depois disso, Danji comenta que também quer deixar a aldeia e pergunta se o mundo exterior é realmente tão incrível. Ele observa que as pessoas que vão raramente voltam, então deve ser um lugar bom, ou talvez tenham morrido, algo em que ele nunca havia pensado. Yuru diz que não tem tanta certeza e comenta que não se importaria em viver na aldeia para sempre. Antes de continuarem brincando, Yuru vê o que acredita ser um rastro de gás de dragão. Mas desta vez o som é diferente. Ele já ouviu algo parecido nas montanhas, mas agora está muito mais forte. De repente, uma explosão ecoa, e o que parecia ser uma montanha comum revela que há uma aldeia escondida ali. Yuru e Danji percebem que o rastro de dragão na verdade não era de um dragão, mas de um avião, algo que eles não reconhecem. Logo depois, um helicóptero aparece. Todos os aldeões olham para o céu, confusos, sem entender o que está acontecendo. Antes que possam reagir, começam a morrer um por um. Yamaha presencia tudo e percebe que a barreira foi rompida. Mesmo sem saber como, entende que vieram atrás de Yuru. Ela ordena que encontrem Yuru e o escondam imediatamente. Danji entra em pânico ao ver todos mortos, mas Yuru examina os corpos e começa a correr, pedindo que ele o siga de perto. Danji corre atrás, esperando que sua mãe ainda esteja viva. Depois de um tempo, encontram dois homens armados com uniformes militares. Yuru reage rapidamente e dispara flechas, derrubando os dois antes que possam atacar. Danji vê dois helicópteros e comenta que os dragões estão próximos, mas Yuru diz que nem sabe se aquilo são dragões. Após correrem mais, chegam as estátuas dos guardiões divinos. Yuru se aproxima de uma das estátuas e pede ajuda para mover rochas que bloqueiam o caminho.
Ele consegue abrir uma passagem secreta e explica que é um atalho para a fortaleza. Enquanto isso, uma garota com uma jaqueta vermelha chamada Gabi se aproxima dos aldeões que ainda estão do lado de fora e os cumprimenta com um sorriso. Todos ficam olhando para ela, claramente assustados e confusos. Antes que possam fazer qualquer coisa, Gabi simplesmente diz uma palavra, e o corpo de um dos aldeões se rasga completamente em um instante. Gabi, sem se abalar, faz uma ligação para informar ao seu esquadrão que as áreas externa e intermediária estão quase asseguradas e que podem enviar as forças terrestres. Por algum motivo, ela não recebe resposta, então vemos que Dera cuidou sozinho dessas forças. Dera decide fazer uma ligação e, ao conseguir contato, percebe que a situação é realmente grave. Ele fala com uma mulher chamada Hannah e pergunta se ela consegue ver fumaça de onde está. Depois, sugere mudar o ponto de encontro, pois acredita que Asa está lá. Em outra cena, uma mulher arrasta o corpo de Amarra até a cela de Asa e, sem hesitar, golpeia a estrutura, fazendo-a explodir. O impacto atinge diretamente Asa, e Uru chega a tempo de ver sua irmã caída no chão, imóvel. Ele a chama em pânico, e então a mulher responde, dizendo que é ela. Ela afirma que veio buscá-lo, mas também para matar todos os outros. E Uru, completamente confuso, diz que não entende nada e que não há como ela ser sua irmã. Ele se prepara para atirar com o arco, mas a mulher desvia facilmente e contra-ataca com outra grande explosão. Enquanto isso, Dera se esconde na floresta e observa os helicópteros. Depois de avançar pela aldeia, ele encontra Gabi e vê a criatura monstruosa ao lado dela. Gabi percebe que ele consegue ver a criatura, diferente dos outros, e tenta atacá-lo. Dera mira no monstro e tenta atingir Gabi, mas ela usa a criatura como escudo. Mas Dera surpreende ao lançar uma granada. De volta a Yuru, a situação não está nada boa. Quando Yuru tenta se levantar, a bola Temari que ele guardava para Asa cai e rola até a mão da mulher. Nesse momento, Yamarra abre os olhos e vê o sangue se transformando em uma criatura que agarra o braço da mulher. Ela reage imediatamente e pede para Dera levar Yuru e fugir. Os helicópteros continuam cercando a aldeia, então Dera usa o atalho secreto. Depois de um tempo, ele e Yuru chegam às estátuas dos guardiões divinos. Dera diz que vão descer a montanha, mas Yuru ainda está em choque, incapaz de processar tudo. Dera percebe que perderam a chance de escapar e tenta atirar contra os helicópteros, mas é inútil, eles estão em desvantagem contra armas de alto calibre. Ele comenta que, se o monstro de Gabi voltar, ficarão cercados, tornando a situação ainda pior. Sem perder tempo, ele entrega a Yuru um colar verde e diz para usá-lo entre as estátuas dos guardiões divinos direito e esquerdo. Yuru não entende nada, e Dera explica que há um buraco nas pedras entre as estátuas onde ele deve inserir o colar. Mesmo confuso, Yuru vai até lá, reclamando que ninguém explica nada. Ele encontra o buraco, mas está cheio de sujeira. Dera grita para que ele limpe rápido. Nesse momento, Dera segura sua cabeça e a bate com força contra a pedra. Yuru reclama, mas quando seu sangue entra em contato com o colar, as estátuas dos guardiões começam a brilhar intensamente. Tudo fica branco por um instante, deixando os soldados confusos. De repente, os helicópteros são sacudidos e destruídos por algo invisível. Yuru vê criaturas douradas agarrando as aeronaves e despedaçando-as com força brutal, embora ele mesmo não entenda o que está acontecendo. Quando as criaturas mordem as hélices, os helicópteros começam a cair. Dera foge com Yuru antes que sejam esmagados, enquanto Gabi observa tudo de longe e grita, dizendo que aqueles helicópteros eram o transporte dela para voltar para casa. Ela se pergunta de quem eram aqueles Tsugais e espera que pelo menos sejam fracos. Quando Yuru finalmente se recupera após a explosão, ele ouve um homem dizendo que seu novo mestre aparentemente é apenas uma criança, então será fácil de controlar. A mulher ao lado dele o corrige, dizendo que a idade não importa, pois eles devem obedecer ao seu mestre. Yuru observa tudo em choque e logo percebe que eles são, de fato, os guardiões direito e esquerdo. Dera explica que não existe um único nome para eles, já que são chamados de várias formas: fantasmas, espíritos, monstros, criaturas misteriosas, aberrações ou pares, seja qual for o nome verdadeiro. Ele deixa claro para Yuru que aqueles dois são, na verdade, os seus Tsugais. Yuru fica muito surpreso ao ver esquerda e o direita que se chamam Hidari e Mid. Ele não consegue acreditar que os guardiões da vila apareceram diante dele. Eles dizem que já o observam há bastante tempo e que agora vão ajudá-lo como seus Tsugais. Mid pergunta a Hidari se Yuru realmente é o mestre deles, já que ele parece completamente em choque. Então Hidari explica que, nesse momento, ele ainda não está entendendo muitas coisas. Dera também se apresenta, embora Mid e Hidari já o conheçam.
Ele então pergunta o que eram aquelas coisas parecidas com pássaros, já que as derrubaram por acharem que eram uma ameaça ao mestre. Dera explica que aquilo são veículos do mundo moderno, mas diz que não há tempo para explicar tudo agora, pois duas pessoas perigosas estão atrás deles. Ele pede ajuda para descer a montanha o mais rápido possível e promete explicar tudo depois. Mid responde que apenas o mestre pode dar ordens, e como o título pertence a Yuru, eles só obedecerão a ele. Dera diz que sabe disso, mas que, no momento, Yuru não está entendendo nada. Então Gabi aparece e pergunta de quem são aqueles Tsugais. Yuru se assusta ao ver o Tsugai dela e o chama de monstro, enquanto Dera não consegue acreditar que ela esteja bem mesmo após a explosão da granada. Gabi explica que seu Tsugai consegue suportar esse tipo de ataque e diz que aquilo não é um monstro. Gabi pede para ele ir com ela, mas Yuru pergunta se foi ela quem matou todos na vila. Ela responde que sim. Mid diz que, se Yuru quiser, pode dar ordens e eles usarão todo o seu poder para cumpri-las. Porém, Yuru se recusa, dizendo que eles são guardiões da vila e que ele não é digno de comandá-los. Em vez disso, faz dois pedidos. Primeiro, que verifiquem se há sobreviventes na vila e levem qualquer um encontrado para um lugar seguro. Segundo, que ninguém toque em Gabi, pois ele mesmo quer enfrentá-la. Depois disso, diz que podem agir como quiserem. Mid gosta do pedido e fica satisfeito. Enquanto isso, Asa arremessa a velha para longe, fazendo com que o monstro que a segurava solte para salvá-la. Antes de sair, Asa avisa que ela ainda pagará pelo que fez. No caminho, Asa vê Danji e sua mãe, mas decide ignorá-los. Nesse momento, Mid avança contra Gabi, e o Tsugai dela tenta protegê-la. Porém, Mid salta para o alto para resgatar os aldeões restantes e avisa Gabi para tomar cuidado com Hidari, pois ela é muito agressiva. Logo depois, Hidari chuta o Tsugai de Gabi para longe. Aproveitando a oportunidade, Yuru dispara uma flecha na perna de Gabi para impedir sua fuga e prepara outro ataque. No entanto, o Tsugai dela a carrega e foge, fazendo Yuru persegui-la, seguido por Hidari e Dera. Enquanto isso, Mid encontra uma garota viva, mas ela não consegue vê-lo, já que pessoas comuns não enxergam Tsugais. Então ele se torna visível e tenta tranquilizá-la, mas ela desmaia de medo. Mesmo assim, ele salva várias crianças, embora todas desmaiem ao vê-lo. Ele também percebe que os atacantes mataram apenas os adultos. Asa aparece e, diferente das outras crianças, consegue vê-lo, atacando-o imediatamente. Mid bloqueia o ataque com um grito poderoso e comenta que ela nem sequer falou antes de atacar, mas reconhece que o poder dela é perigoso. Asa recua, e Mid percebe que o cheiro do sangue dela é familiar. Enquanto isso, o Tsugai de Gabi bloqueia uma entrada para impedir que alguém entre, enquanto ela tenta mantê-la fechada. Hidari usa toda a sua força para abrir a boca da criatura, impressionando Gabi com sua força. Quando Hidari consegue abrir o caminho, Yuru atira uma flecha no ombro de Gabi. Nesse momento, Asa chega e destrói o local, fazendo os destroços caírem sobre os Tsugais. Asa então se aproxima de Gabi, enquanto Yuru aponta uma flecha para elas e pergunta quem ela é. Asa afirma ser sua irmã, mas Yuru não acredita. Mid chega e confirma que ela está dizendo a verdade, pois o cheiro do sangue dela é igual ao de Yuru, provando que são irmãos. Yuru fica chocado e pergunta quem era Asa que vivia com ele. Asa revela que era uma impostora. 10 anos atrás, seus pais fugiram da vila com ela, e os outros criaram uma falsa Asa para manter Yuru ali, sabendo que ele nunca abandonaria sua irmã. Eles se aproveitaram da bondade dele. Ao ouvir isso, Yuru começa a tremer. Dera intervém e pede que Asa se afaste após o reencontro. Yuru tenta impedir, mas Dera explica que os inimigos são fortes e que, se continuarem ali, os aldeões podem correr perigo. Yuru então aceita e faz um acordo. Se Asa e Gabi deixarem a vila, ele poupará a vida de Gabi. Asa concorda, e Yuru vai embora com seus aliados. Gabi pergunta por que não capturaram Yuru, e Asa explica que cuidar dos ferimentos era mais importante e que, agora que sabem que ele está vivo, a missão já foi cumprida. Gabi elogia a habilidade de Yuru com o arco, dizendo que é bom saber que ele está vivo. Ao ouvir isso, Asa começa a chorar de felicidade por saber que seu irmão está bem. Enquanto isso, a velha reativa a barreira da vila, e Gabi alerta Asa para saírem rapidamente antes que fiquem presas lá dentro. Em outra parte, algumas pessoas fazem trilha na montanha e comentam sobre helicópteros, acreditando que estavam resgatando alguém. Elas mencionam histórias sobre uma vila perdida onde pessoas desaparecem ao entrar. Dera e Yuru passam por elas, e Dera comenta que não conseguem mais ver a vila, o que significa que a barreira foi ativada. Yuru pergunta se nunca mais poderão voltar, e Dera diz que até poderiam,
mas agora que os inimigos sabem como entrar, não é seguro. Por isso, terão que se misturar ao mundo exterior. Ao chegarem na base da montanha, encontram Hana, colega de Dera, esperando por eles. Ela reclama que ele disse que traria apenas um humano, não tsugais. Descobrimos que Hana também consegue ver tsugais, e Dera pede desculpas, explicando que a vida de Yuru está em perigo e que precisam sair dali rapidamente. Hana reconhece Yuru como um dos gêmeos e se apresenta, dizendo que trabalha com Dera como serva de tsugais. Enquanto isso, Hidari e Midi ficam curiosos com o carro, sem entender o que é. Dera pergunta se há outros tsugais por perto, mas eles dizem que não. Vendo isso como uma oportunidade, ele decide que devem fugir para um lugar movimentado o quanto antes. Ele começa dizendo para irem embora e manda Yuru entrar no carro. Yuru questiona: "Você quer que eu entre nessa coisa? Eu nem sei o que isso é nem o que faz." Hana fica frustrada. Então ela liga o motor e diz que é como um cavalo que corre muito rápido. Ao ouvir isso, todos finalmente entendem. Enquanto isso, Asa e Gabi estão esperando seus companheiros, e depois de um tempo eles chegam. Asa agradece por terem vindo. Alguém comenta que ouviu que tsugais inesperados apareceram e se pergunta se poderia ter mudado algo se estivesse lá. Então perguntam a Gabi sobre seus ferimentos. Ela responde que o sangramento parou, mas ainda há um pedaço de flecha em seu ombro que precisará ser removido depois. Já a flecha na perna foi retirada. Eles dizem que os ferimentos são profundos e que ela não deveria tratá-los com tanta leveza. Também perguntam sobre o irmão de Asa, já que não o veem. Ela responde que ele já foi embora. Então perguntam se confirmaram sua existência, e Asa diz que Yuru está bem. Gabi pergunta a Jin se eles encontraram alguém no caminho, e ele responde que não. Outros dizem que, se ainda tivessem helicópteros, poderiam procurá-lo. Isso deixa Jin preocupado, já que perderam 2 helicópteros e todos os soldados, e seu chefe não vai deixá-lo escapar dessa. Gabi tenta tranquilizá-lo, dizendo que podem explicar ao chefe que Yuru fugiu com Dera. Ao ouvir o nome, Jin reconhece Dera imediatamente e fica surpreso que tudo tenha acontecido justamente no dia em que ele estava lá. Ele conclui que isso era inevitável e pensa que deveria ter levado seus próprios tsugais. Enquanto isso, Dera explica toda a situação para Hana. Ela não consegue acreditar que tantos soldados estavam atrás de uma criança. Dera diz que provavelmente pertencem à família Kajimori e que, agora que sabem seu rosto e nome, ele terá que mudar sua aparência. Hana reclama que só queria uma vida tranquila, mas os problemas não param de aparecer. De repente, Midi e Hidari sentem algo. Hidari diz a Dera que há um tsugai por perto. Dera acha que estão sendo perseguidos, mas Hidari explica que são amigos. Logo, um tsugai aparece feliz ao vê-los e pergunta se já encontraram um novo mestre. Eles respondem que sim e apresentam Yuru, dizendo que conseguiram um novo mestre depois de 400 anos. O tsugai fica muito feliz, e Midi acrescenta que Yuru é um dos gêmeos que podem dividir o dia e a noite. Ao ouvir isso, o tsugai fica ainda mais animado e pergunta o que farão agora. Midi responde que, segundo Dera, eles vão se esconder por um tempo. O tsugai então vai embora, pedindo que contem tudo quando voltarem. Dera e Hana ficam muito animados ao ver aquilo, enquanto Yuru não entende nada. Então eles explicam que aquele tsugai era a deusa Oshira considerada muito acima dos tsugais comuns, e que nunca imaginaram encontrar uma deusa em vida. Ao ouvir isso, Midi e Hidari não gostam nada, pois eles também são considerados deuses da vila, mas não recebem o mesmo respeito. Enquanto isso, Asa tenta assumir toda a culpa para proteger Jin, dizendo que a ideia de voltar foi dela. Mas Jin responde que o chefe ficará satisfeito ao saber que Yuru está bem, pois isso significa que a missão foi um sucesso. Gabi diz que, se Asa não estivesse lá, ela não teria sobrevivido. Então Jin pergunta se os tsugais de Yuru eram tão perigosos assim. Gabi responde que eram perigosos o suficiente para matá-la, mas quem realmente a atacou foi Yuru. Ela explica que ele primeiro tirou sua mobilidade e depois atacou sua mão dominante, concluindo que o irmão de Asa é extremamente perigoso, como um verdadeiro caçador. Então começa a chover, e vemos alguns soldados ainda vivos na vila tentando encontrar uma saída. Porém, por causa da barreira, eles acabam voltando sempre ao mesmo lugar. Assim, percebem que estão presos. Enquanto isso, Yuru já está chegando perto da cidade. Assim que chegam, acabam parando em uma estação de descanso, onde Hana traz comida e roupas para Yuru. Ao ver as roupas, Yuru fica surpreso, já que nunca tinha visto algo assim na vila. Então Dera traz sandálias para ele e também muda sua aparência para que ninguém o reconheça. Quando Yuru vê a comida, fica ainda mais impressionado, pois em sua vila só havia comida simples.
Aquilo parecia puro luxo para ele, e ele nem sabia como abrir o pacote. Hana então abre para ele, e Uru gosta tanto que chega a perguntar se aquela comida foi dada por Deus. Dera então começa a lhe dar ainda mais comida, e Hana brinca chamando-o de avó do Uru, o que faz Uru lembrar de Asa, desejando que ela também pudesse comer aquilo. Direita começa a perguntar sobre o lugar, e Dera explica que é um local para comer e descansar. Direita e esquerda ficam extremamente animados, já que há 400 anos não viam nada além da vila. Dera convida os dois para entrarem, mas eles recusam, pois precisam ficar ao lado de Uru para protegê-lo. Assim, Hana e Dera entram para comer. Dera conta que apenas disse a Uru que a garota da vila não era sua verdadeira irmã, mas ele não conseguiu aceitar, então decidiu não contar mais nada por enquanto. Hana então pergunta o que Dera pretende fazer com o garoto. Ele responde que não pode levá-lo para casa, pois sua identidade foi revelada, então terá que abandonar aquele lugar. Hana comenta que isso será difícil, já que ele está sem lar e ainda terá que cuidar de uma criança. Dera diz que Hana também está envolvida nisso e precisará ajudá-lo. Então, de forma inesperada, ele sugere que eles se casem. Hana fica furiosa, saca suas armas e o ameaça, perguntando se ele enlouqueceu. Dera explica que não está falando de um casamento real, mas de uma fachada para que possam viver entre as pessoas sem levantar suspeitas, já que proprietários só alugam para famílias. Hana sugere que poderia fingir ser irmã de Uru, mas Dera argumenta que isso geraria mais suspeitas. Assim, ele decide que Uru será filho de sua primeira esposa falecida e que ele se casou novamente depois disso. Hana acha a ideia horrível e diz que seu coração pertence apenas a Jason Statham. Enquanto isso, direita e esquerda ficam intrigados com o carro, tentando entender onde os cavalos estão escondidos. E Uru se desculpa por ter comido toda a comida, mas eles dizem que não precisam comer. Ele pergunta como deve chamá-los, e eles dizem que ele é o mestre, podendo chamá-los como quiser. Ainda assim, Uru decide manter os nomes direita e esquerda. Ele então pede que contem tudo o que sabem sobre ele e sua irmã. Eles dizem que sabem pouco, pois passaram 400 anos apenas na vila. Lembram-se de que seu pai o levava para caçar, mas nunca viram sua irmã. Acreditavam que ela havia morrido ao nascer, mas há 10 anos viram seus pais fugindo com uma menina que tinha o mesmo sangue que Uru. Agora, essa mesma garota cresceu e atacou a vila. Uru percebe que seus pais não abandonaram ambos, apenas ele, e decide encontrar a verdadeira Asa para descobrir a verdade. Hana e Dera retornam, e Uru pergunta por que Hana estava brava. Ela diz que agora serão seus guardiões e que qualquer problema será a responsabilidade deles. Dera explica que ficarão viajando por um tempo e pede que Uru use o banheiro, mas ele não entende e acaba indo para o mato, mostrando que ainda precisa aprender muitas coisas. Hana o repreende por sentar de forma inadequada no carro, e ele questiona por que direita e esquerda podem fazer isso. Ela explica que pessoas comuns não conseguem ver tsugais, mas quem possui um pode ver outros. Esquerda acrescenta que eles podem se revelar se quiserem, mas alguns animais ainda conseguem percebê-los, como um pequeno cachorro que começa a latir para eles. Seguindo viagem, Uru pergunta sobre o clã Kagemori. Dera explica que alguns membros possuem tsugais e que, no passado, eram como uma família ligada à vila, mas se separaram por diferenças ideológicas. Mais adiante, uma garota fugindo de um perseguidor e entrando em um elevador. O homem a ameaça, dizendo que se ela quiser ficar sozinha, terá que morrer. De repente, a garota se transforma em um tsugai, Jin, que havia assumido forma humana para eliminar o perseguidor a pedido de um cliente. Outra garota aparece e fica assustada ao ver o tsugai. Jin percebe que ela consegue ver tsugais e pede que mantenha isso em segredo. Enquanto isso, Dera explica que sempre seguiu ordens: manter forasteiros longe da vila e proteger os gêmeos. Ele revela seu verdadeiro nome, Ryuta Dera, e conta que a avó temia que ele fosse capturado durante o ataque, por isso mandou fugir. Uru então pergunta por que eles são especiais. Dera explica que, quando os gêmeos nascem em um momento de equilíbrio entre dia e noite, eles podem ter o poder de dividir o mundo, algo que já aconteceu 400 anos atrás, causando guerras que separaram nações. Uru questiona se isso significa que eles podem destruir o mundo. Dera responde que depende de como usam seus poderes. Uru acha que não tem poder algum, mas Dera diz que ele tem o direito de reivindicá-lo. Direita então afirma que Asa já despertou esse poder, chamado Quebrar, capaz de destruir qualquer coisa, até mesmo as barreiras mais fortes. E há também o Selo, que pode selar qualquer coisa à força, como uma porta sendo fechada. Então, o que aconteceria se esses dois poderes colidissem entre si? Isso causaria uma destruição enorme. Direita e esquerda então se perguntam:
Alguém já conseguiu esses dois poderes ao mesmo tempo? Pelo que eles sabem, isso nunca aconteceu. Ou seja, ninguém faz ideia do que poderia acontecer. Hana começa a questionar se os moradores da vila sabem o que realmente está acontecendo, já que eles têm mais informações. Porém, Yuru também não sabe de nada. Ele nem sequer sabia que existia uma barreira ao redor da vila. Então ele pergunta a Dera como ele conseguia entrar e sair de lá. Dera explica que seus ancestrais lhe ensinaram um caminho para atravessar a barreira, permitindo que ele passasse livremente. Ele também conta que a mãe de Yuru era uma forasteira que, por coincidência, acabou entrando na vila. Isso faz Yuru lembrar que sua mãe uma vez disse que cresceu em outro lugar, onde o nome Yuru significa noite, e que prometeu levá-los até lá um dia. No dia seguinte, Yuru aprende a usar o banheiro e vai passear no parque. Ele, direita e esquerda ficam maravilhados com tudo ao redor, pois nunca tinham visto luz elétrica nem banheiros. Direita e esquerda começam a chamar os prédios de castelos, mas Yuru explica que, segundo Dera, são casas onde muitas pessoas vivem. Esquerda então chama o lugar de capital, mas Yuru corrige dizendo que a capital é Tóquio e que eles estão em Guntama, Guma, onde a população passa de 10 milhões. Mesmo assim, direita e esquerda continuam sem entender muito bem. Então esquerda pergunta a Yuru se ele realmente quer encontrar sua irmã. Yuru responde que sim. Ele reconhece que Dera e Hana são gentis, mas ainda tem ligação com a vila que o enganou por tantos anos. Por isso, ele não pode confiar totalmente neles, nem na garota que se dizia Asa. Ele diz que precisa descobrir a verdade, pois fugir com uma criança no meio da noite é uma decisão muito séria. Para isso, ele pretende encontrar Asa, capturá-la e forçá-la a levá-lo até seus pais, e para isso, ele precisa da ajuda de direita e esquerda. Os dois concordam em ajudá-lo. Nesse momento, Hana conta a Dera que encontrou um lugar para morarem. Dera então compartilha a notícia com Yuru e os Sugais. Yuru, porém, não faz ideia do que é um celular e pergunta sobre isso. Dera não sabe como explicar e acaba dizendo, de forma confusa, que o telefone serve para enviar sinais de fumaça. Dessa maneira ele consegue entender na hora. Quando o grupo chega à casa que Hana e Dera montaram, eles ficam impressionados porque nunca viram nada assim antes. Yuru fica especialmente surpreso com o fato de haver um tatame ali, porque na vila o tatame era reservado apenas para ocasiões especiais. Ele gosta tanto da sensação que se deita para aproveitar. Mas, nesse momento, ele percebe um cachorro e um gato em cima dele, o que o assusta tanto que ele entra em pânico. Hana pede desculpas por não ter avisado antes e explica que esses dois são Kotetsu e Juro. Logo depois, esquerda e direita entram e também pedem desculpas por não terem feito as apresentações antes, informando a Kotetsu e Juro que são os Sugais contratados de Yuru e os cumprimentam formalmente como colegas Sugais. Yuru não entende o que está acontecendo, porque não faz sentido um gato e um cachorro serem Sugais. Mas Kotetsu e Juro não gostam de ser chamados de animais, então arranham e chutam Yuru por desrespeito. Em seguida, explicam a ele que esses dois não são um gato e um cachorro comuns e que o que ele disse foi muito rude. Então Yuru pede desculpas pelo erro. Seguindo em frente, como Dera e Hana agora são tecnicamente casados, decidiram adotar o sobrenome de Hana como nome da família, principalmente porque o nome e o rosto de Dera já estavam comprometidos. Então Hana diz a Yuru que, se alguém perguntar, o sobrenome dele agora é Dona. Yuru fica surpreso ao descobrir que Dera e Hana têm sobrenomes e teme ter sido desrespeitoso com eles esse tempo todo. Enquanto isso, no quartel-general da Kagamorei, Asa está treinando seus poderes, tentando melhorar a precisão ao limitar o disparo a uma maçã. Ela consegue acertar com pouca força, mas quando tenta usar mais energia, erra completamente e abre um buraco no jardim. Nesse momento, seu mestre chega em casa e fica feliz em ver que Asa está treinando, mas ela pede desculpas por destruir o jardim. Ele diz que não tem problema, já que é só um quintal, mas precisa ser arrumado. Então pede a Jin para cuidar disso, e Jin passa a tarefa para seu Tsugai, que simplesmente devora os objetos destruídos. Depois disso, Asa pergunta por que o mestre veio. Ele explica que queria ver como Gabi estava, após saber que ela se feriu em serviço. Gabi se surpreende com a visita e agradece o gesto. Asa oferece uma maçã, e Gabi aceita, mas Asa percebe que não tem uma faca para cortar do jeito que ela gosta. Felizmente, Jin resolve isso fazendo Makoto tirar uma faca que ele guarda. Mas Gabi fica meio receosa de comer algo cortado com uma faca que provavelmente já foi usada para ferir alguém. Algum tempo depois, todos estão com chá e lanches. O mestre diz a Gabi que ela deve descansar para se recuperar. Também pede a Asa que fique com ela, já que agora que Yuru desceu da montanha, é provável que logo se espalhe a notícia de que os dois gêmeos estão na cidade, e isso pode colocar Asa em perigo.
Sobre Yuru, o mestre manda Jin encontrá-lo o mais rápido possível, mas isso não será fácil, já que ele nem sabe como Yuru é. Gabi percebe que deveria ter tirado uma foto dele, mas agora é tarde. Então eles decidem desenhar retratos. Asa e Gabi não desenham bem, mas Gabriel manda muito bem e faz um retrato decente. Jin então diz que começará a busca imediatamente. Antes de sair, Asa avisa que os sugais de Yuru têm um olfato apurado e conseguiram identificá-la pelo cheiro do sangue, então ele deve tomar cuidado. Mais tarde, naquela noite, em casa, Dera termina de raspar a barba para evitar ser reconhecido, mas Hana não gosta do novo visual. Ele vai sair, mas percebe que não vê Yuru há um tempo e pergunta a Hana onde ele foi. Ela lembra que Yuru disse que iria dar uma volta para conhecer o lugar. Porém, Dera percebe que sua faca sumiu, e se Yuru a levou, pode parecer suspeito caso a polícia o encontre. Enquanto isso, Yuru, esquerda e direita estão em um prédio próximo, e ele ainda está impressionado com o tamanho da cidade. Eles perguntam se ele está preocupado em encontrar Asa em meio a tanta gente, mas Yuru diz que já tem um plano. Como eles conseguem rastrear pelo cheiro, basta procurar o cheiro de Tsugais e do sangue de Asa. Isso já é suficiente para começarem a busca. Eles se transformam e levam Yuru pelos céus. Depois de voar por um tempo, encontram o cheiro do sangue de Asa e de Tsugais, então pousam rapidamente. Depois que Yuru se recupera do enjoo do voo, Esquerda pergunta se tem permissão para eliminar os sugais assim que aparecerem. Yuru questiona se isso é uma boa ideia, sugerindo que deveriam conversar primeiro para ver se são amigáveis. Mas Esquerda explica que nem todos os sugais são razoáveis. O cheiro do sangue de Asa os leva até um estacionamento, onde Jin e seus subordinados estão. Direita lembra Yuru de ficar alerta, porque se eles conseguiram notar Jin e sua equipe, então certamente também foram percebidos. Pelo que Yuru consegue ver, o grupo de Jin parece humano. Mas o que realmente chama sua atenção é o fato de Asa estar bem ao lado deles. Com seu objetivo tão perto, Yuru avança imediatamente para tentar alcançá-la. Mas, nesse momento, Direita percebe que há algo estranho no cheiro do sangue de Asa. Eles tentam pará-lo, mas já é tarde demais, porque Yuru caiu em uma armadilha. Jin estava carregando um frasco com sangue de Asa, que foi o que Esquerda e Direita sentiram, tudo parte de um plano para enganá-los. Porém, ele não esperava capturar Yuru tão rapidamente. Enquanto isso, em casa, Hana continua preocupada com a possibilidade de Yuru se meter em problemas. Por isso, Hana entrega uma das jaquetas de Yuru para seus sugais farejarem e pede que o encontrem. Enquanto Juro segue o cheiro, Kotetsu começa a enviar informações para Hana usando o mapa do celular. Dera fica surpreso, já que nunca viu um Tsugai usando tecnologia moderna. Eles acabam localizando Yuru, mas Hana não consegue acreditar que ele chegou até Tóquio em apenas uma noite. Dera começa a se perguntar por que ele foi até lá. Enquanto isso, no estacionamento, os homens de Jin sabem que os sugais de Yuru estão por perto e mandam que apareçam. Sem muita escolha, Esquerda e Direita surgem. Um dos homens tenta exigir que eles se rendam, mas é ignorado. Ele então lembra que Yuru ainda está como refém, mas isso não muda nada. Esquerda e Direita já estão pensando em qual deles capturar em troca. Eles percebem que Jin é o líder e decidem ir atrás dele. Esquerda diz a Yuru para ficar parado dentro do Tsugai que o segura, pois ele parece forte, mas não pode atacar enquanto mantém preso. Yuru concorda. Jin e seus homens ficam surpresos, pois nunca viram Tsugais dando ordens aos seus mestres, muito menos deixando o próprio mestre em perigo. Jin pega várias armas e começa a atirar junto com seus homens. Mas as balas não fazem absolutamente nada contra Esquerda e Direita. Como ataques físicos não funcionam, um dos homens invoca seu Tsugai e joga uma tartaruga gigante sobre Esquerda. Ao mesmo tempo, outro invoca um coelho poderoso, que começa a atacar Direita com extrema velocidade. Mesmo sendo mais forte, Direita não consegue reagir porque o coelho é rápido demais. Ele pede ajuda, mas Esquerda não consegue se mover. A tartaruga possui uma habilidade de gravidade que a prende no chão. A situação fica crítica. Yuru não pode ficar parado vendo seus aliados sofrerem, mas também não consegue se libertar sozinho. Ainda assim, ele tem um plano. Ele joga sua faca na tartaruga para tirá-la de cima de Esquerda. Assim que se liberta, Esquerda destrói os dentes do Tsugai que prendia Yuru, libertando Yuru então diz à Direita para destruir as luzes. Quando isso acontece, todo o estacionamento fica na escuridão. O coelho avisa Jin que consegue sentir os Tsugais de Yuru fugindo. Jin acredita que Yuru está recuando, mas está errado. Momentos depois, Yuru surge atrás dele e corta seus tornozelos. Quando as luzes voltam, Yuru já está segurando Jin como refém. Logo depois, Esquerda e Direita retornam.
Eles haviam fugido por ordem de Yuru para enganar Jin e fazê-lo baixar a guarda. Ninguém suspeitou, já que normalmente Tsugais nunca abandonam seus mestres. Jin admite que deveria ter previsto isso, pois sabia que Yuru era naturalmente talentoso para a caça, e, tendo crescido em uma vila montanhosa, ele está mais adaptado a lutar no escuro. Falando nisso, Yuru exige saber quem foi responsável pelo ataque à sua vila. Jin responde sem rodeios, foi ele quem organizou tudo. Ao ouvir isso, Yuru fica furioso e quer matar Jin ali mesmo, mas se controla porque ainda precisa dele vivo. Então manda Jin pegar o celular e chamar Asa, pois quer conversar com ela. Os homens ficam surpresos, porque esperavam que Yuru exigisse que Asa fosse entregue, não apenas uma conversa. Haru e Akio ficaram completamente surpresos ao descobrirem que Yuru não pretendia levar Asa de volta consigo. Tudo o que ele queria era conversar com ela. Jin então explicou que, se Yuru realmente quisesse encontrar Asa, teria que acompanhá-los até a mansão Kagemori, porque ela estava esperando por ele lá. Mas Yuru recusou imediatamente. Na visão dele, entrar na base inimiga seria o mesmo que se jogar dentro da toca de um urso faminto. Enquanto isso, Direita observou os peixes que circulavam pelo local e percebeu que pertenciam a Jin. Já a enorme tartaruga e o coelho eram de Haru. Esquerda então perguntou para Akio se os outros pares de Tsugais restantes eram dele. Akio confirmou calmamente. Então Akio explicou que aqueles Tsugais eram grandes demais para conseguirem entrar naquele lugar. Jin continuou insistindo para que Yuru fosse até a residência Kagemori. Ele garantiu que ninguém pretendia machucá-lo, e disse que a própria luta já deveria ter provado isso. Yuru analisou rapidamente a situação. Mesmo que tentassem fugir dali, seria extremamente difícil para a direita e esquerda enfrentarem todos aqueles Tsugais. Por isso, acabou aceitando acompanhar o grupo. Jin então afirmou que ele seria tratado como um convidado. Yuru pediu apenas que o levassem logo até Asa, mas antes disso Jin ordenou que limpassem toda a bagunça deixada pela batalha. Um dos peixes de Jin começou imediatamente a devorar todo o lixo espalhado pelo chão. Haru comentou que os Tsugais espalhavam um cheiro terrível, deixando Yuru completamente confuso. Então Haru começou a explicar o funcionamento de seus Tsugais. Segundo ele, os Tsugais eram limpadores naturais. Ai conseguia comer qualquer coisa, enquanto Makoto podia produzir praticamente qualquer objeto. Pouco depois, Esquerda perguntou quanto pesava a tartaruga de Haru. O rapaz respondeu que não fazia ideia, porque ela podia ficar tão pesada quanto desejasse. Aquilo fez Esquerda perceber que ainda tinha muito a treinar. Nesse momento, o coelho de Haru começou a olhar para a direita com um sorriso provocador, claramente zombando da surra que havia dado nele. Então Direita perguntou para Yuru se ele era bom em matar coelhos. Yuru respondeu com absoluta naturalidade que sim, acrescentando que sopa de coelho era deliciosa. A resposta assustou completamente Haru e até o próprio coelho. Enquanto isso, Jin enviou uma mensagem para Asa avisando que o irmão dela estava chegando. Ao ler aquilo, Asa praticamente explodiu de felicidade. Ela acordou Gabi na base dos tapas, deixando a garota completamente desesperada, acreditando que estavam sendo atacadas. Durante a viagem de carro, Jin entrou em contato com Gonzou, o líder do clã Kagemori, e informou que o problema envolvendo os gêmeos da Vila Higashi havia terminado. Gonzou ficou extremamente animado ao descobrir que Yuru estava indo até lá. Algum tempo depois, o grupo finalmente chegou à residência Kagemori. Ao ver a gigantesca construção, Yuru e Direita ficaram impressionados. O lugar parecia mais um castelo do que uma simples casa. Mesmo assim, Direita estranhou o fato de não conseguir sentir a presença de nenhum Tsugai ali dentro, principalmente porque o clã Kagemori era famoso por possuir vários deles. Jin explicou que eles ainda estavam fora da área VIP e que existia uma barreira escondendo a presença dos Tsugais. Assim que atravessaram um enorme portão, a sensação mudou instantaneamente. Uma quantidade absurda de Tsugais passou a ser sentida por todos ao mesmo tempo. Enquanto isso, o Tsugai de Gabi avisou que Yuru havia chegado. Asa ficou extremamente feliz e tentou levar Gabi junto, mas a garota recusou imediatamente. Do lado de fora da barreira do clã Kagemori, Zero, o Tsugai de Hana, também havia chegado ao local. Outro Tsugai informou a posição exata de Yuru através do mapa. Quando descobriram que ele estava dentro do território Kagemori, todos ficaram desanimados. Ainda assim, um deles decidiu ir buscá-lo pessoalmente, afirmando que um pai precisava trazer o filho de volta. Enquanto isso, dentro da mansão, Yuru continuava observando tudo ao redor com cautela. Foi então que Azuma apareceu. Jin imediatamente perguntou o que ele estava fazendo ali.
Azuma respondeu que ouviu dizer que o outro gêmeo chegaria naquele dia e resolveu aparecer para conhecê-lo. Azuma então se apresentou para Yuru. Naquele exato momento, Asa apareceu correndo. Ela praticamente gritou ao ver o irmão vivo diante dela. Porém, a reação de Yuru foi extremamente fria. Quando Asa perguntou se poderia abraçá-lo, ele recusou imediatamente. A garota pediu desculpas, dizendo que nem sabia o quão próximos eles realmente eram. Yuru respondeu que também não sabia, e deixou claro que não estava ali para fazer amizade. Azuma se ofereceu para mostrar a mansão para Yuru caso Jin estivesse incapaz de acompanhá-lo, mas Jin recusou na hora, deixando claro que Yuru era um convidado importante do clã Kagemori. Sem discutir, Azuma foi embora. Depois disso, Jin ordenou que Akio vigiasse a barreira do lado de fora e impediu qualquer pessoa de entrar sem autorização. Na enfermaria, a enfermeira ficou completamente chocada ao descobrir que Jin havia sido ferido por uma criança. Porém, Yuru explicou que, nas montanhas, todas as crianças aprendiam a usar armas desde cedo. Asa confirmou aquilo sem hesitar, fazendo Aru perceber que os dois irmãos eram verdadeiros monstros de combate. Pouco depois, Jin devolveu o sangue de Asa para a enfermeira. Ao ver aquilo, Yuru imediatamente questionou o motivo de eles possuírem o sangue dela, já que, em sua visão, apenas espíritos malignos retirariam sangue de mulheres e crianças. Asa explicou calmamente que aquilo não tinha relação alguma com espíritos malignos. Segundo ela, era apenas tecnologia moderna. Com equipamentos médicos, era possível retirar pequenas quantidades de sangue do corpo humano sem causar grandes danos. Mas, para Yuru, aquilo parecia impossível. Tentando acalmá-lo, Asa explicou que o clã Kagemori cuidava muito bem dela. Eles lhe davam bastante comida e garantiam que ela permanecesse saudável, então perder um pouco de sangue não fazia diferença. Mesmo assim, Yuru continuava sem entender completamente o raciocínio dela. Pouco depois, Asa voltou a perguntar se poderia abraçá-lo. Mais uma vez, Yuru recusou imediatamente. Os dois acabaram conversando um pouco sobre comida, mas Yuru logo cortou o assunto. Ele não havia atravessado tudo aquilo para discutir refeições. O que ele queria eram respostas. Logo depois, ele fez a pergunta que realmente carregava no coração desde que chegara ali. Onde estão nossos pais? O clima da enfermaria mudou instantaneamente. Mas a resposta de Asa destruiu completamente suas expectativas. Ela revelou que os dois estavam desaparecidos. E pior, ninguém fazia ideia de onde eles tinham ido. Yuru ficou completamente em choque. Percebendo a reação dele, Asa pediu que Jin explicasse tudo sem esconder nada. Então Jin começou a contar o que aconteceu depois que os pais deles deixaram a vila Higashi. Segundo ele, após se estabelecerem no clã Kagemori e começarem uma nova vida, os dois decidiram visitar a família da mãe de Asa. Segundo Jin, muita gente acreditava que a mãe deles havia morrido nas montanhas. Por isso, os pais decidiram visitar Okinawa para mostrar à família que estavam vivos e bem. Antes de partirem, deixaram Asa sob os cuidados do clã Kagemori e seguiram viagem. Mas depois disso, desapareceram completamente. Yuru imediatamente perguntou se o avião havia caído. Jin negou. As investigações confirmaram que os dois embarcaram normalmente em Tóquio. Porém, quando o voo chegou em Okinawa, eles simplesmente não estavam mais lá. Era como se tivessem desaparecido no meio da viagem. Aquilo fez Yuru suspeitar imediatamente de um sequestro. Mas Jin respondeu que ninguém sabia o que realmente havia acontecido. Ele ainda revelou que um usuário de Tsugai do clã Kagemori havia sido enviado como guarda-costas dos dois. Porém, essa pessoa também desapareceu junto com eles. Mas antes que a conversa continuasse, vozes começaram a ecoar do lado de fora da mansão. A notícia de que Yuru estava dentro da residência Kagemori já havia se espalhado. Como Gabi e Jin estavam feridos e o líder do clã não se encontrava ali, vários inimigos decidiram aproveitar aquela oportunidade para atacar e capturar os dois gêmeos. Naquele instante, direita e esquerda sentiram uma presença hostil se aproximando rapidamente. Segundos depois, duas criaturas atravessaram violentamente a janela da enfermaria, causando uma enorme explosão. O caos tomou conta do lugar. Ao mesmo tempo, o Tsugai de Gabi começou a carregá-la para longe. Quando olhou para fora do quarto, viu dois Tsugais esperando diante da porta. Sem hesitar, Gabi se preparou para lutar. Dentro da mansão, todos começaram a fugir do ataque repentino. Yuru então acusou Jin de tê-lo enganado e atraído para uma armadilha. Mas Jin explicou imediatamente que aqueles não eram Tsugais do clã Kagemori. Esquerda perguntou se deveria destruir os inimigos ali mesmo,
mas Jin ordenou que capturassem o mestre dos Tsugais com vida. Foi então que Yuru perguntou o que acontecia quando o mestre de um Tsugai morria. Haru explicou que, caso o contrato não fosse transferido antes da morte do dono, o Tsugai se transformaria em um Tsugai abandonado. Então Yuru pediu um arco e flechas para Jin. Sem perder tempo, Jin ordenou que Makoto criasse as armas. Diversos arcos e flechas diferentes surgiram diante deles, deixando Yuru impressionado. Mas ele não perdeu tempo admirando aquilo. Pegando um dos arcos, puxou lentamente a corda enquanto seus olhos se fixavam nos Tsugais invasores. E, no instante seguinte, disparou a flecha diretamente contra eles. No entanto, ele nem consegue mirar corretamente, e a flecha acaba voando em direção ao teto. Yuru culpa o arco, dizendo que ele precisa de ajustes. Os Tsugais em Yang continuam avançando contra eles, então o grupo corre para um local mais seguro, onde Jin liga para Gabi pedindo reforço. Infelizmente, Gabi está escondida dentro do seu Tsugai mandíbula. Um Tsugai assustador ficou preso entre as mandíbulas da criatura, enquanto o outro tenta desesperadamente libertar o parceiro. Ela pergunta a Jin o que diabos está acontecendo, e ele responde que estão lutando contra Tsugais que nunca viram antes. Gabi o chama de nerd idiota e manda que ele faça o trabalho dele protegendo Asa. Ela pergunta a Jin se pode agir como quiser do seu lado, e ele lhe dá total liberdade. Assim que ouve isso, Gabi ordena que seu Tsugai mandíbula morda o atacante preso. O Tsugai cavalo tenta fugir, mas o Tsugai mandíbula de Gabi o alcança rapidamente e o devora. Depois disso, Gabi sai do quarto e encontra vários Tsugais à espreita. Eles a encaram de forma ameaçadora, mas ela sabe que não está em perigo. Ela é o perigo. Enquanto isso, Yuru e os outros continuam fugindo dos Tsugais em Yang. Quando Asa diz que pode detê-los, ela então pede desculpas a Jin caso seus ataques acabem danificando a mansão. O grupo entra em uma sala onde Asa pede que Yuru distraia o Tsugai branco por alguns instantes para que ela possa usar seus poderes. Ele prepara uma flecha para fazer isso, mas, no momento em que os dois Tsugais entram no cômodo, eles se fundem e liberam seu verdadeiro poder antes que alguém consiga reagir. Yuru e Asa acabam presos em dimensões alternativas, enquanto Jin e os outros entram em pânico ao perceber que os gêmeos desapareceram. Após cumprir seu objetivo, o Tsugai em Yang tenta fugir. Porém, Haru invoca imediatamente sua tartaruga sobre ele, prendendo a enorme criatura semelhante a uma lagarta no lugar. Ele diz que, se esse Tsugai pode fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastros, então provavelmente está ligado ao desaparecimento dos pais de Asa. Haru ordena que a tartaruga aumente ainda mais seu peso, esmagando o Tsugai em Yang contra o chão. Jin avisa que eles não podem matar o Tsugai nem seu mestre, pois precisam arrancar informações deles, e Haru concorda. Enquanto isso, presa na dimensão escura, Asa continua chamando por Yuru e pelos outros, mas ninguém consegue ouvir sua voz. Ela perde a confiança ao perceber que está completamente sozinha, pois isso a faz lembrar da época em que ficou presa no templo da aldeia. Começa a tremer e suar de medo, até que ouve a voz de direita dizendo que ela não está sozinha. Isso assusta Asa mais do que qualquer outra coisa. Ela começa a olhar em volta, tentando descobrir de onde ele está falando. Direita explica que está escuro demais para enxergar qualquer coisa, mas garante que está bem ao lado dela. Ele pergunta se ela tem medo do escuro. Asa se lembra de sua infância traumática e responde que tem medo de ficar sozinha na escuridão. Nesse momento, Direita encontra e faz carinho em sua cabeça, dizendo que localizou sua posição pelo cheiro do medo. Ele diz que ela não precisa ter medo porque está com ela, mas logo se lembra de que Yuru também desapareceu. Desesperada, pergunta sobre ele. Direita responde que não consegue sentir o cheiro de Yuru em nenhum lugar daquela dimensão. Asa pergunta por que Direita não está protegendo seu mestre. Ele responde que Esquerda está com Yuru e que ela é forte o suficiente para mantê-lo seguro. Então ele revela que veio até ali porque queria conversar com Asa. Ela fica surpresa ao ouvir isso. Direita lembra que ela o atacou sem aviso quando se conheceram e que, desde que chegou à mansão, ela sequer o cumprimentou. Ao ser questionada sobre o motivo, Asa explica que, quando ele anulou seu poder de quebra na aldeia, ela se lembrou de algo que seus pais lhe ensinaram. Eles diziam que os guardiões direita e esquerda possuíam a capacidade de neutralizar os poderes chamados quebra e selamento caso eles saíssem do controle. Direita confirma que isso é verdade. Com um sorriso assustador, ele se declara o inimigo natural dela. Asa então percebe que Esquerda se tornará a inimiga natural de Yuru caso ele adquira o poder do selamento. Ao mesmo tempo, Esquerda aparece ao lado de Yuru, que está completamente perdido dentro da dimensão branca. Ele pergunta à guardiã onde estão.
Esquerda responde que nunca viu nada parecido. Yuru comenta que eles estão sobre um chão sólido, mas que toda aquela luz branca está confundindo seus sentidos. Esquerda explica que, enquanto voava anteriormente, acabou batendo em algo semelhante a um teto. Isso significa que o local é uma barreira criada para mantê-los presos. Yuru fica um pouco assustado ao ouvir isso, mas logo pede ajuda para ajustar a mira usando um novo arco. Esquerda fica confusa com sua atitude, e Yuru explica que seu pai lhe ensinou a sempre manter suas ferramentas em perfeito estado e estar preparado para qualquer batalha. Por isso, já que estão presos ali, ele pretende ajustar o arco. Esquerda pergunta se ele não sente medo naquele lugar estranho. Yuru responde que, desde que sua aldeia foi atacada, nada mais faz sentido para ele. Por isso, acabou se acostumando a viver confuso. Em seguida, pede que Esquerda segure seu facão acima da cabeça para servir de alvo. Ao tentar ajustar a mira, erra feio no primeiro disparo e acerta a cabeça de Esquerda. Yuru entra em pânico e pede desculpas, mas Esquerda manda que ele continue, pois é feita de pedra e flechas não podem machucá-la. Ele erra novamente e começa a ficar desesperado. Sem entender o que está acontecendo, Esquerda pergunta se ele não está preocupado com a irmã. Yuru responde que Asa possui o poder da quebra e, portanto, provavelmente conseguirá escapar da barreira sozinha. Ao mesmo tempo, no mundo real, a tartaruga sente algo estranho e salta para longe. Haru pergunta o que está acontecendo, e a criatura apenas aponta para o Tsugai Yin Yang, que de repente se rompe por dentro. Graças aos seus poderes, Asa e Direita emergem da criatura. Todos ficam felizes ao vê-la, mas Asa tem assuntos mais importantes para resolver antes de comemorar. Ela usa seu poder para romper o contrato entre o Tsugai Yin Yang e seu antigo mestre. Depois, pede ao médico um frasco de sangue. Asa espalha o sangue sobre o Tsugai para formar um novo contrato, e a criatura a aceita instantaneamente como sua nova mestre. O Tsugai começa a se esfregar nela de maneira afetuosa, deixando Asa surpresa com o quanto ele é amigável. Ela pergunta se ele engoliu seu irmão. Quando o Tsugai confirma, Asa manda que ele o cuspa imediatamente. No instante seguinte, a criatura cospe Yuru e Esquerda para fora. Os dois não perdem tempo e apontam suas armas contra o Tsugai. Asa manda que parem, explicando que ele agora está do lado deles. Yuru exige uma explicação antes de atirar. Asa responde que o Tsugai trabalha para ela agora, e Haru acrescenta que talvez ele possa revelar informações sobre os pais desaparecidos deles. O Tsugai Yin Yang não demonstra nenhuma lealdade ao antigo dono e o denuncia imediatamente, revelando que ele está escondido do lado de fora da sala. De repente, uma flecha disparada por Yuru atravessa seu ombro. Yuru ordena que Direita capture o sujeito, enquanto Asa fica completamente encantada com a habilidade impressionante de caça do irmão. Ao mesmo tempo, Jin anda mancando pelos corredores da mansão, orientando os não combatentes a permanecerem escondidos enquanto Tsugais inimigos se aproximam sorrateiramente por trás dele. Ele sequer se dá ao trabalho de olhar para eles, pois sua enorme piranha simplesmente os devora. A piranha menor cospe granadas contra os invocadores de Tsugais escondidos nas sombras. Nesse momento, Gabi aparece e informa que derrotou 5 inimigos fracos pelo caminho, mas não reconheceu nenhum deles. Jin responde que também não reconheceu ninguém. De repente, ele percebe uma presença atrás de si. Vira-se para atirar, mas fica surpreso ao encontrar o homem já derrotado, com uma flecha cravada no braço. Jin percebe que foi Yuru quem o derrubou, mas fica confuso sem saber de onde os disparos estão vindo. Na verdade, Yuru está sobre o telhado da mansão, bancando Batman com um arco. Ele sente a presença de alguém escondido nos arbustos, mas decide não atirar e muda de posição. Enquanto isso, o samurai escondido conclui que não tem chance contra Yuru em um confronto direto. Ele sabe que seria morto por uma flecha antes mesmo de conseguir se aproximar. Por isso, decide abandonar a missão, pois não quer morrer como os outros tolos daquele grupo improvisado. Outro invasor também resolve fugir depois de perder todos os seus Tsugais. Mas, ao tentar atravessar o portão, esbarra em algo invisível e cai no chão. Ao olhar para cima, entra em pânico ao ver um olho gigante. Nesse instante, Baldi aparece empunhando um pé de cabra e espanca o sujeito sem piedade. Pouco depois, todos se reúnem perto das salas destruídas. Nesse momento, Gabi chega e imediatamente começa a discutir com Yuru. Asa consegue acalmar os dois, lembrando que ainda precisam lidar com os invasores capturados vivos. Gabi pergunta a Jin o que farão com os prisioneiros. Ele responde que a decisão final caberá ao mestre da mansão, mas que podem interrogá-los até ele retornar. Haru assume a responsabilidade e começa pelo rapaz que era dono dos Tsugais Yin Yang.
O criminoso afirma que recebeu uma enorme quantia de dinheiro para sequestrar os gêmeos, mas garante que não sabe quem o contratou. Haru sequer perde tempo com perguntas. Ele invoca sua tartaruga sobre as pernas do sujeito, esmagando-as instantaneamente. Agora disposto a cooperar, o homem aceita falar. Haru pergunta novamente quem o contratou. O rapaz jura pela própria mãe que não sabe. Segundo ele, encontrou todos os membros da equipe pela primeira vez naquela missão. Ele acredita que um homem barbudo usando uma jaqueta camuflada era o líder do grupo. Ao ouvir isso, Baldi entra em choque, pois foi justamente esse homem que ele praticamente matou durante a batalha. Jin fica decepcionado com a informação. Em seguida, pergunta se o prisioneiro sabe alguma coisa sobre os pais dos gêmeos, que desapareceram durante um voo. O homem jura novamente que não sabe absolutamente nada. Nenhum dos outros capturados também possui informações úteis. Asa pede desculpas ao irmão, pois sabe que ele veio até ali justamente para descobrir o paradeiro dos pais, mas eles continuam sem pistas. Então Jin pergunta se mais alguém deseja fazer perguntas ao prisioneiro. Asa levanta a mão. Ela pergunta quais são os nomes dos sugais dele. O homem responde que costuma chamá-los apenas de ei ou você, porque os considera simples animais de criação e não pretende desperdiçar energia dando nomes a eles. Essa resposta irrita profundamente Gabi. Ela enfia a cabeça do homem dentro da boca de seu Tsugai mandíbula, pressionando apenas o suficiente para fazer sangue escorrer. O sujeito acredita que está prestes a viver uma versão real de Attack on Titan. Porém, Gabi decide poupar sua vida e volta para o quarto. Depois disso, Asa resolve dar nomes aos sugais por conta própria. Eles imediatamente começam a se esfregar nela, felizes por finalmente receberem nomes. Asa pede que não criem muitas expectativas, pois ela é apenas sua mestre temporária. Yuru aproveita para puxar conversa. Ele pergunta se Asa já está acostumada a sofrer ataques de assassinos como aquele. Ela confirma, explicando que a aldeia enviou inúmeras pessoas para matá-la ao longo dos anos. De repente, Yuru aponta para o tapa-olho dela e pergunta se o ferimento também foi resultado de um atentado. Todos ficam em silêncio. Asa confirma que sim. Porém, decide não esconder mais nada do irmão. Ela revela que, certa vez, foi morta por um assassino enviado pela aldeia. Yuru não consegue processar essa informação, já que Asa está claramente viva diante dele. O choque o faz lembrar de uma ocasião em que ele próprio quase morreu, poucos dias antes de seus pais fugirem da aldeia. Naquela época, ele e o pai estavam caçando quando foram atacados por um bandido. Percebendo que precisava matar ou morrer, Yuru esfaqueou o homem no estômago. Ao mesmo tempo, uma flecha atravessou o pescoço do bandido, matando-o instantaneamente. O disparo havia sido feito por seu pai. Assim que o perigo passou, o pai correu para verificar se o filho estava bem. Ao notar o sangue do bandido em suas roupas, percebeu que Yuru havia ficado traumatizado. Ele o abraçou e pediu desculpas. Mas também explicou que Yuru não deveria esquecer aquela intenção assassina, pois provavelmente encontraria situações semelhantes muitas vezes no futuro. Por isso, jamais deveria hesitar em reagir contra quem tentasse lhe fazer mal. Depois da conversa, Yuru observou o pai se desfazer do corpo do bandido. Mesmo assim, não conseguia se acalmar. Seu pai explicou que aquela ansiedade era normal. Disse que, em momentos assim, ele deveria respirar profundamente até que o medo desaparecesse. Também enfatizou que caçadores precisavam dominar essa habilidade. Ao enfrentar feras selvagens, pensar com clareza e sem pânico era chave para sobreviver. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto jantavam ao redor da fogueira do acampamento, o pai de Yuru lhe deu uma instrução inesperada. Ele não deveria contar a ninguém na aldeia sobre o ataque do bandido. Yuru ficou confuso. Achava que todos deveriam ser avisados caso os companheiros do criminoso resolvessem atacar a aldeia por vingança. Mas seu pai tinha certeza de que isso não aconteceria. Ele convenceu Yuru a agir normalmente e fingir que nada havia ocorrido. No dia seguinte, assim que retornaram à aldeia, os vizinhos curiosos perguntaram se estava tudo bem, já que era incomum passarem a noite inteira na floresta. O pai de Yuru respondeu com confiança que haviam perdido a noção do tempo durante a caçada. Quando perguntaram onde estavam os animais que haviam caçado, ele simplesmente mandou que cuidassem da própria vida. Mas aquele interrogatório estava longe de terminar. Pouco depois de chegarem em casa, foram recebidos pela vovó Yamaha, que comentou que todos estavam muito preocupados porque eles não haviam retornado na noite anterior. O pai tentou agir normalmente, mas a vovó Yamaha caminhou diretamente até Yuru e perguntou sobre o sangue em suas roupas. Sem saber o que responder, Yuru ficou em silêncio.
Seu pai então respondeu casualmente que o sangue era de um rato que haviam comido no jantar e rapidamente mudou de assunto, perguntando onde Asa estava. Logo depois, Yuru e seu pai desceram para o porão, onde Asa e a mãe dos gêmeos aguardavam ansiosamente. Ao ver os dois sãos e salvos, ambas sentiram um enorme alívio. Embora se sentisse mal por estar mentindo, Yuru tranquilizou Asa, dizendo que nada de ruim havia acontecido. Explicou apenas que estava cansado porque ficou nervoso demais para dormir enquanto acampavam na floresta. A tensão finalmente desapareceu da sala. Mas a tranquilidade durou pouco. Enquanto os gêmeos conversavam animadamente, o pai de Yuru sussurrou algo no ouvido da mãe. A reação dela deixou claro que a informação a perturbou profundamente. Poucos dias depois daquele incidente, os pais dos gêmeos fugiram da aldeia, deixando Yuru para trás. Mas a pior traição de todas foi descobrir que a garota presa na jaula, que ele acreditava ser sua irmã durante 10 anos, era uma impostora. E que praticamente todos na aldeia haviam mentido para ele. Ao revisitar essas lembranças sob uma nova perspectiva, Yuru decidiu ouvir a estranha história de Asa sobre sua própria morte. Ela explica que, depois que ela e seus pais fugiram da aldeia, foram perseguidos por inúmeros inimigos. Mesmo assim, conseguiram escapar repetidamente e sobreviver por pouco até serem acolhidos pelo clã Corei. Depois disso, as coisas ficaram relativamente tranquilas, até que seus pais desapareceram. No ano anterior, quando completou 15 anos, ela foi capturada por um assassino enviado pela aldeia. O assassino acabou matando-a. Mas, em vez de encontrar o vazio da morte, Asa despertou em uma dimensão alternativa. Nesse lugar vivia um Tsugai mascarado que possuía o poder da quebra. Cercada por escuridão e crânios, Asa acreditou que havia ido para o inferno. O Tsugai começou a rir e perguntou que tipo de vida ela havia levado para assumir imediatamente que terminaria no inferno. Em seguida, explicou que aquele local era a fronteira entre a vida e a morte, conhecida como Reino das Sombras. Asa então percebeu que tudo que seu pai havia contado sobre a profecia era verdade. Segundo a lenda, gêmeos nascidos na aldeia no dia em que a duração do dia e da noite é igual estão destinados a viajar ao Reino das Sombras e comandar Tsugais. O Tsugai confirmou a profecia. Também explicou que os aldeões provavelmente a mataram na esperança de despertar seu poder. Depois disso, ofereceu 2 escolhas. Segundo ele, se usado corretamente, esse poder permitiria que Asa decidisse o destino do mundo. Mas também alertou que a maioria das pessoas a enxergaria apenas como uma ferramenta a ser utilizada. Naquele momento, Asa quase escolheu a morte. Ela já havia perdido os pais e não via mais sentido em continuar. Mas então se lembrou de Yuru. Em pânico, perguntou ao Tsugai se seu irmão também havia morrido e chegado ao Reino das Sombras. O Tsugai respondeu que não saberia. Caso Yuru tivesse morrido, ele seria enviado para outro Tsugai, aquele que possuía o poder do selamento. Asa percebeu que não podia morrer sem descobrir o que havia acontecido com seu irmão, principalmente porque ela e seus pais o haviam deixado para trás em uma aldeia cheia de pessoas que talvez quisessem matá-lo. Sem intenção de morrer antes de salvá-lo, decidiu aceitar o poder da quebra e retornar ao mundo dos vivos. Quando ressuscitou, encontrou-se amarrada à mesma cadeira onde os assassinos a haviam prendido. Enquanto o sangue ainda escorria de seu corpo, ela ouviu em silêncio os assassinos discutindo. Eles reclamavam porque o plano não havia funcionado e ela ainda não havia ressuscitado. Ela usou seus novos poderes para romper as cordas que prendiam suas mãos. Um de seus olhos começou a brilhar intensamente. Então avançou contra os assassinos. A luta terminou em um único golpe. Pouco depois, Gabi encontrou Asa sentada ao lado dos corpos dos 2 assassinos. Gabi sentiu pena dela, pois sabia que aquela era a primeira vez que Asa havia tirado uma vida. Mas Asa respondeu que finalmente aceitara o caminho que lhe fora destinado. E esse caminho incluía sujar as próprias mãos. Depois de terminar sua história sobre morrer e voltar à vida, Asa pede desculpas a Yuru. Ela diz que já não é mais a irmã doce e inocente que ele conhecia. Enquanto isso, Gabi retorna ao seu quarto. Lá encontra 2 bonecos de palha representando um cavalo e um boi. Ela conclui que são os restos dos Tsugais que derrotou durante o ataque. Por respeito, decide enterrá-los no quintal dos fundos. No dia seguinte, enquanto o clã Corei limpa os estragos causados pelo ataque da noite anterior, Der aparece nos portões da mansão. Ele afirma que veio buscar Yuru. Jin é informado imediatamente sobre sua chegada e avisa Yuru. Sem saber em quem confiar, Yuru fica pensativo. Ele percebe que ainda não sabe se deve acreditar em Dera ou no clã Corei. Por isso, decide ouvir os 2 lados ao mesmo tempo. Então pede que Jin permita a entrada de Dera.
Enquanto caminham em direção à entrada para encontrá-lo, são interceptados pelo estranho Azuma. Ele comenta sobre o estado deplorável da mansão. Quando Jin explica que o local foi atacado por invocadores de Tsugais na noite anterior, Azuma finge surpresa. Jin acha difícil acreditar nisso. Nesse momento, uma enorme baleia chamada Hikaru aparece. Ao ver os estragos, pergunta se um terremoto atingiu a mansão. Depois que Azuma explica a situação, Hikaru imediatamente procura Asa com o olhar para confirmar que ela está bem. É então que ele vê Yuru pela primeira vez. Reconhecendo-o instantaneamente como o irmão gêmeo de Asa, fica feliz por saber que ela finalmente o encontrou. Enquanto continuam caminhando para a entrada, Hikaru pede desculpas por não ter estado presente durante o ataque. Ele comenta que é alarmante o fato de a barreira protetora da mansão ter sido violada. Segundo ele, isso prova que nenhum lugar é realmente seguro. Ao chegarem ao jardim da frente, Hikaru vê o carro de seu pai, Gonzou, líder do clã Korei, chegando ao local. Logo depois, Dera sai do veículo. A cena deixa Jin completamente surpreso. Gonzou explica que encontrou Dera na entrada e lhe ofereceu uma carona ao descobrir que ele era o guardião de Yuru. Em seguida, aperta a mão de Yuru com entusiasmo e diz que está feliz em finalmente conhecê-lo. Enquanto isso, Jin observa Dera atentamente. Ele considera extremamente suspeito o fato de Dera, membro do clã Tata, que serve a aldeia Higashi, ter chegado sozinho e sem proteção à fortaleza do clã Korei. Principalmente porque seu clã nunca havia se mostrado antes. Mas Jin não é o único desconfiado. Até mesmo Gonzou está secretamente desejando matar Dera ali mesmo. Yuru percebe toda aquela hostilidade no ar e começa a se perguntar o que exatamente o clã Tata fez para despertar tanto ódio nos Korei. Yuru decide deixar aquelas suspeitas de lado por enquanto. Em vez disso, confronta Dera, direita e esquerda por nunca terem contado que ele poderia obter o poder do selamento caso morresse. Dera responde que não tinha certeza se as lendas eram realmente verdadeiras. Além disso, sabia que, se contasse isso a Yuru, ele passaria a arriscar a própria vida de forma irresponsável sempre que sua irmã estivesse em perigo, acreditando que poderia simplesmente voltar à vida. Direita e esquerda apoiam a explicação de Dera. Eles ressaltam que não existe garantia alguma de que Yuru ressuscitaria após morrer. Esquerda acrescenta que a última vez que gêmeos como Asa e Yuru nasceram foi há cerca de 400 anos. Naquela ocasião, um dos gêmeos morreu e nunca conseguiu retornar à vida. Percebendo o clima pesado, Gonzou rapidamente muda de assunto. Ele comenta que conversas como aquela não deveriam acontecer de estômago vazio. Então pergunta se todos estão com fome, lembrando que passaram por uma batalha exaustiva na noite anterior. A simples menção de comida faz todos ficarem animados. Por isso, Gonzou ordena aos mordomos que preparem imediatamente o café da manhã. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.